Então agora eu vou falar um pouco mais de alguns conversores utilizados, né, na prática, né? Então quero começar falando aqui dos quatro principais, que são o conversor Boost, Buck Boost e Chuck. Então eles são conhecidos como regulador, né, chaveado, né, ou reguladores chaveados, né? Então, iniciando aqui pelo book, né, vou considerar todas as análises aqui nesta aula, será imaginando que o conversor está operando em modo contínuo, ou seja, a corrente do indutor não vai para zero. Então, basicamente, um conversor book ele tem uma chave, pode ser geralmente, né, ou em GBT ou MOSFET, mas poderia ser um TBJ, né, mas não é muito utilizado. Um diodo, um indutor, um capacitor e aqui a nossa carga, né? Então a tensão na carga seria V0 ou VA e a tensão de entrada VS. Então corrente de entrada IS, corrente na carga I0. Então esses são os parâmetros que a gente sempre vai analisar. O importante nesta aula é aprender a desenhar as formas de ondas, né, nos componentes do circuito. Então, o primeiro ponto é a relação de tensão de entrada e tensão de saída. Ou seja, num conversor Book, a tensão de saída, VA, é igual ao Duty Cycle vezes a tensão de entrada. Observe que o Duty Cycle varia de 0 a 100%, ou seja, a tensão de saída pode ser no máximo igual à tensão de entrada. Isso se o Duty Cycle for igual a 1. Aqui é o cálculo da indutância, então ela depende desse Duty Cycle, da tensão de entrada, da frequência de chaveamento e da variação de corrente no indutor que você quer. Então, se aqui é 10 amperes de corrente média, qual que é o ripple permitido na corrente? Se for, por exemplo, 1 ampere, né, então o ΔI será de 1 ampere. Então, sempre tem que saber quanto menor o ΔI, maior vai ter que ser o seu indutor. Então é lógico que todos gostariam que o projeto tivesse um ripple de corrente muito pequeno, mas isso vai acarretar num indutor muito grande. E o último é o cálculo do capacitor. Então ele também depende da tensão de entrada, do quadrado da frequência de chaveamento, né? Depende da indutância e da variação da tensão do capacitor. Observe que o capacitor ele está em paralelo com a carga, então automaticamente você já está definindo o ripple de tensão na carga. Aqui na posição 1, quando a chave está ligada, ou seja, o indutor está carregando, né? O diodo não está conduzindo, está em modo bloqueio, né? E você está carregando aqui o indutor e parte da corrente está indo para o capacitor, parte está indo para a carga. No segundo momento, quando eu vou abrir a chave S1, né, vou vir em posição 2, agora o meu diodo de roda livre aqui, ou o meu diodo vai conduzir, né, vai permitir o caminho para a corrente, permitindo que eu abra essa chave, sem nenhum problema de arco aqui nessa chave. Então agora o indutor fornece energia tanto para o capacitor quanto para a carga. Então esse é o princípio de funcionamento do conversor Book. Quando a gente olha para as formas de onda, então a gente pode observar que essa aqui seria a tensão no diodo, VD, tensão no diodo. Então, quando a chave está conduzindo, o diodo ele está bloqueando a tensão VD. Quando a chave está aberta, o diodo está conduzindo, ou seja, a tensão dele é igual a zero. Isso considerando todos os elementos ideais. Observe que quando a chave está fechada, o indutor está carregando. Quando a chave está aberta, o indutor está descarregando. Observe que estamos no modo contínuo aqui. E aqui seria a corrente de entrada, né, o IS, né, corrente de entrada. Então observe que só tem corrente quando a chave está fechada. Observando aqui também a corrente no capacitor, observe que a corrente no capacitor, né, ela é negativa durante metade deste período que está carregando e ela é positiva na outra metade do período 1. E aqui é a mesma coisa, ela é positiva na metade do período que está descarregando e é negativa na outra metade. Ou seja, inicialmente o capacitor, quando assim que eu fecho a chave, ele ainda está fornecendo corrente para a carga, só que chega uma hora que a corrente dele, né, a tensão nele
ele começa a diminuir, e aí ele começa a absorver um pouco de corrente que está vindo do indutor. Até que chega um momento que ele começa a fornecer, né, ele continua absorvendo mais um pouco de corrente que vem do indutor, até chega um ponto que ele começa a fornecer corrente para a carga, né? Então é assim que funciona, né? Imaginando que a nossa carga vai trabalhar com corrente constante, ok? Então esse é o princípio, né, de funcionamento. Indo agora para o segundo conversor, o boost, é conhecido como conversor elevador de tensão. Então a tensão de saída, VA, é dado pela forma Vs sobre 1 menos o Duty Cycle. Então, se o Duty Cycle for igual a 1, teoricamente a tensão de saída seria infinita. Mas na prática isso não acontece porque existem perdas no sistema. O cálculo da indutância é dado pelo Duty Cycle vezes a tensão de entrada dividido pela frequência e o ripple permitido, né, que você gostaria no indutor, na corrente do indutor. E o cálculo do capacitor depende da corrente na carga IA, do Duty Cycle, da frequência e da variação de tensão do capacitor, que está aqui, né, que é a mesma variação que é permitida, né, que você vai definir no seu projeto, variação de tensão na carga. Então, quando a gente vai olhar os modos de operação, né, então agora no modo de operação 1, contando o modo de operação 1, o indutor ele está carregando, e o capacitor está alimentando a carga. No modo de operação 2, o indutor ele está fornecendo parte da corrente para o capacitor e para a carga. Então, esse seria o modo de operação 2. E o diodo, né, ele entra em condução no modo de operação 2. Observando mais detalhes, né, no modo de operação 1 e 2, né, então, inicialmente aqui a tensão VU. Então essa tensão VU seria a tensão em cima da chave. Como ela está conduzindo, a tensão em cima da chave é igual a zero. E quando ela está bloqueando, né, então ela está aberta, ela consegue observar essa tensão, né, crescente aqui em cima dela. A corrente no indutor, então no modo 1, o indutor vai carregando, né, ele absorve mais corrente, e no modo 2 ele começa a descarregar. Então essa variação é o ripple de projeto. Então ΔI aqui você vai definir na hora de fazer o projeto. Então neste gráfico aqui a gente observa a corrente no diodo, a corrente I1. Então observe que quando a chave está fechada não passa corrente no diodo, quando a chave está aberta a corrente do indutor passa pelo diodo. E aqui a corrente no capacitor, ou seja, quando a chave está aberta ou fechada, toda a corrente da carga, né, do capacitor é igual à corrente da carga, ou seja, o capacitor fornece corrente para a carga, e no segundo momento o capacitor ele absorve corrente, né, do indutor. E aqui também a continuação seria a corrente na carga. Então a corrente na carga foi estabelecida para ela ficar constante. É lógico que na vida real não fica constante, tem uma pequena variação, né? Porque senão o capacitor e o indutor teriam que ser muito grandes. Então, se der um zoom aqui, a gente vai ver um ripple nessa corrente. E aqui a variação de tensão no capacitor. Então, como podemos observar, existe esse ΔVC, né? Então, esse ΔVC também é definido em projeto. Então, você vai projetar o capacitor para um ripple de tensão aceitável para o seu projeto. Indo agora para um conversor Buck-Boost, o conversor Buck-Boost ele é bem interessante porque ele pode tanto elevar a tensão quanto abaixar a tensão. Então, ele é um elevador ou abaixador. Então, a tensão de saída é dada por menos kVs sobre 1 menos K. Ou seja, para Duty Cycles menores que meio, ele diminui a tensão. Para Duty Cycles maiores que meio, ele aumenta a tensão. Outro detalhe importante é o sinal negativo. Então, a tensão de saída é com sinal invertido em relação à tensão de entrada. O cálculo indutor é bem parecido com o exemplo anterior, né, com o conversor anterior, e o cálculo de capacitor também é bem parecido. Então, todos dependem aqui da constante, né, tensão de entrada, da frequência e da variação de corrente. O capacitor depende da variação de tensão e da corrente na carga. Okay? Analisando agora os modos de operação, né? Então, no modo de operação 1, o indutor ele fica carregando e o capacitor fica fornecendo energia para a carga.
Então, muito parecido com o conversor boost, né? E no modo de operação 2, agora observe que neste modo de operação a corrente está nesse sentido. E ela vai permanecer nesse sentido. Porque aqui no modo 2 entra o diodo de condução. Então o diodo começa a conduzir, permitindo que a corrente no indutor fique no mesmo sentido, né? Então por isso que a corrente ela chega pela carga aqui de baixo para cima, ou seja, no sentido contrário à convenção que a gente tinha adotado anteriormente, né? Então por isso que a tensão na carga agora é negativa em relação à tensão de entrada. Então a característica do conversor Book. Então, pensando nos dois modos de operação, né, a gente vai ter os gráficos, né? Então, analisando aqui a tensão VD é a tensão em cima do indutor. Então, é essa tensão em cima do indutor. Então, quando a chave está ligada, a tensão da fonte ela está em cima do indutor. Quando a chave está aberta, essa tensão aqui tem um erro aqui, no livro está menos VS, mas na verdade é a tensão da carga que vai para cima do indutor. Então, imaginando que aqui a queda de tensão é zero, né, que o diodo é ideal. Então essa tensão aqui em cima da carga, que seria o VA, que vai para cima do indutor. Então tá errado, esse valor aqui é VA, ok? Então no modo 1 o indutor carrega, no modo 2 o indutor descarrega, ok? Aqui a gente pode observar a corrente no diodo. Então a corrente no diodo só passa no modo 2, né, quando a chave está aberta, né? Analisando aqui também a corrente no capacitor, então inicialmente o capacitor fornece no modo 1 a corrente para a carga e no modo 2 o capacitor absorve a corrente do indutor, de maneira que a corrente na carga fique constante. E aqui seria o ripple de tensão do capacitor. Então, ok. Indo agora para o último conversor, o conversor Chuck. Ele também é um conversor que pode elevar e abaixar a tensão, então ele é elevador e abaixador de tensão, e ele tem alguma característica agora diferente, porque ele tem 4 elementos armazenadores, então ele tem 2 capacitores e 2 indutores, então mais uma chave mais um diodo. Então ele é muito parecido, ele é exatamente igual na modelagem com o conversor Buck-Bush. Então, se a gente olhar a tensão de saída, é exatamente igual ao Buck-Bush. Então, é KVS sobre 1 menos K. Já ele tem 2 indutores, né, e 2 capacitores. Então, os cálculos aqui, né, todos dependem, né, da tensão de entrada, do Dutch, da frequência, né, do ripple da corrente no indutor 1, do ripple da corrente no indutor 2, do ripple da tensão, no caso, para o cálculo dos capacitores, capacitor 1 do ripple da tensão VC1, capacitor 2 do delta VC2. Então aqui seriam as formas, os cálculos, né, dos elementos passivos deste conversor Chuck, né. Então aqui nós temos os modos de operação do regulador Chuck, né, do conversor Chuck. Então no modo 1, esse indutor vai estar carregando e esse capacitor vai estar fornecendo corrente aqui. No modo 2, esse indutor vai estar fornecendo energia para esse capacitor, que vai estar passando pelo diodo aqui. Então teríamos uma chave aqui e um diodo aqui. Então seriam, voltando aqui no slide anterior, né? Então nós temos a chave aqui e o diodo aqui, ok? Então, no modo de operação 1, o indutor carrega, no modo de operação 2, o indutor descarrega em cima do capacitor 1. No modo de operação 1, esse indutor e esse capacitor eles se complementam, né? E esse capacitor 2 fornece corrente tanto para a carga quanto para esse sistema, dependendo do momento. E aqui o capacitor ele absorve um pouco de energia, né? Mas também pode fornecer para a carga. Então, pensando nas formas de onda, né? A tensão VT é a tensão em cima da chave. Então observe que quando a chave está fechada, a tensão é zero. Quando a chave está aberta, ela né, sente, né, a tensão VS menos a queda, ela bloqueia, né, a tensão VS menos a queda em cima desse indutor. Então por isso que é VS menos L1 DIS dt. Ok? Então seria no modo 2, né, que vai estar passando aqui uma corrente, né, por esse capacitor, mas a chave ela está aqui, ó, então ela está enxergando essa tensão menos a queda em cima do indutor. Aqui a tensão no diodo, né? Então o diodo, quando está na posição
no modo 1, ele está visualizando a tensão em cima do capacitor, né, em cima dele, né, então ele tem essa tensão em cima do capacitor em cima dele. No modo 2, ele está conduzindo, ok? Então, modo 1, a corrente do indutor carrega, do indutor 1, modo 2 descarrega. A mesma coisa aqui para o indutor L2. Então, modo 1 ele está carregando, no modo 2 ele está descarregando. Sempre tem que tomar cuidado com os sinais, né, o sentido das correntes, né? Então observe que no capacitor, parte do tempo ele está com corrente, né, negativa, parte do tempo do modo 1 ele está com corrente positiva. Então fica metade aqui, metade aqui. O mesmo ocorre, né, o mesmo fenômeno ocorre na hora que vai desligar, né, na hora que desliga a chave, que é o modo 2. Parte do tempo a corrente no capacitor 2 está positiva, parte está negativa. E isso reflete na tensão, né? Então a tensão sobe até um determinado momento, depois começa a descarregar até um determinado momento, né? Isso para o capacitor 2 e aqui para a corrente no capacitor 1. Então sobe durante todo o ciclo, né, de modo 1, então o capacitor está com a corrente no sentido, e no modo 2 a corrente tem outro sentido, ok? De maneira que a corrente na carga fique constante, né? Então aqui a corrente da carga fique muito próxima da constante. Comparando agora então os reguladores, principalmente esses três, Buck, Boost e Buck Boost, aqui seriam as formas, né, de calcular o ganho, né, a tensão de saída em relação à tensão de entrada, se for ideal. Observe que se tiver resistência, né, já complica bastante, né? Então se tiver resistência do indutor, resistência do capacitor, então essas fórmulas podem ficar bem complexas, né? Então é muito interessante, porque na vida real é isso aqui que acontece. Tem as perdas, logo o ganho não é calculado dessa maneira aqui. Então, de uma maneira teórica, né, o ganho do Buck é linear, né, de 0 a Duty Cycle variando de 0 a 100%. Do Boost é exponencial, né? Então, quanto mais próximo de 1, maior seria o ganho na teoria. Tanto do Buck Boost quanto do Chuck é a mesma fórmula, só que lembrando que eles são conversores com a tensão negativa, né? E tem outros conversores, como por exemplo o CPIC. Então o CPIC ele tem um ganho positivo, então ele tem algumas vantagens bem interessantes. Tem um trabalho do Silas, que ele fez no mestrado uma comparação. Então, vários conversores, CPIC, Boost, Chuck, Buck Boost, Zeta, Buck. Então, ele analisou vários pontos, como, por exemplo, a capacidade de abaixar e elevar. Nem o Boost, nem o Buck tem essa capacidade. Então, ou ele só eleva ou só abaixa. Então, encerro por aqui. Agora, tem que realizar a leitura, né, no capítulo 5 do livro texto. Então, obrigado a todos aí.